Capítulo 1. O silêncio que pesa como terra. A solidão da roça não grita, ela vai minando por dentro, devagar, como ferrugem. Meu nome é Henrique de Albuquerque Távora. Tenho 41 anos, uma fazenda grande demais para um homem só e uma cama que esfria toda noite do mesmo jeito. Vazia. Acordo antes do sol. Sempre acordei. Não por disciplina, mas porque dormir virou coisa difícil. A casa range a noite toda, madeira velha conversando sozinha. E eu deitado no escuro, ouvindo cada estalo como se fossem passos que nunca vêm. Laura morreu faz 6 anos. 6 anos que eu conto nos riscos da parede, nos cabelos brancos no espelho, no pó que acumula nas coisas dela, porque eu nunca tive coragem de guardar. A escova de cabelo ainda está na penteadeira, o chale cor de vinho pendurado na cadeira. O caderno de receitas aberto na última página, como se ela fosse voltar para anotar mais alguma coisa. Eu não mexo, e a casa sabe disso. Ela também parou no tempo. Café requentado, pão duro, silêncio. Desço para a cozinha ainda de madrugada. A borra de café de ontem ainda está lá, endurecida no fundo da caneca. Esquento de novo, bebo sem açúcar, sem gosto também. Dona Matilde, a governanta, chega mais tarde. Ela cuida da casa como quem cumpre sentença, eficiente, dura, distante. Respeita Laura como quem respeita os mortos, com medo de acordá-los. Ela não fala da patroa, eu não pergunto. A cozinha é grande, cheia de panelas penduradas que ninguém usa mais. Desde que Laura se foi, a comida virou combustível. Eu como para não cair. Só isso. Olho pela janela. O sol começa a rachar o céu no horizonte, alaranjado, forte. Mais um dia igual, mais um dia sozinho. Visto a camisa de sempre, as botas gastas, o chapéu de couro com a aba torta e saio pro terreiro. A fazenda que não me cura águas claras fica no interior de Goiás, perto de Pirenópolis. Terra boa, gado forte, pasto verde. Herdei do meu pai, que herdou do dele. Nome antigo, tradição pesada. Eu devia ter orgulho. Mas quando olho essa terra toda, só sinto cansaço. O curral tá cheio, o monjolo batendo água, os peões trabalhando calados, respeitosos. Tudo funciona, tudo rende. Mas pra quê? Pra quem? Eu crio gado, planto, vendo, lucro. E no fim do mês, o dinheiro entra e fica parado. Porque não tem festa, não tem viagem, não tem filho pra herdar. Só tem eu. E o eco. Laura queria filhos. Tentamos. Deus não quis. E depois que ela se foi, parei de tentar qualquer coisa. A rotina como prisão. Passo o dia no campo. Verifico cerca. Marco bezerro. Converso pouco com os peões. Eles sabem que eu não gosto de enrolação. Meio-dia, volto para casa. Matilde deixa o prato na mesa. Como sozinho. Mastigo devagar, olhando para a cadeira vazia na minha frente. Às vezes, por reflexo, quase falo. Cê viu como o céu tá limpo hoje? Aí lembro. E engulo a frase junto com a comida. À tarde, reviso papéis, contratos, notas, números. Tudo certinho, tudo em ordem. Meu pai dizia, fazenda sem controle vira capim. Então eu controlo, sozinho. Quando a noite cai, eu subo. Tomo banho frio na bacia. Me olho no espelho embaçado e vejo um homem cansado. Barba por fazer, olheiras fundas, ombros pesados. Deito na cama e, de novo, o silêncio. O fantasma que não sai Laura era pequena, riso fácil. Mãos delicadas que plantavam com força. Ela transformou a fazenda. Trouxe cor, trouxe vida. Trouxe cheiro de alecrim e alfazema. O jardim era dela. Eu nunca entendi de planta, mas ela falava tanto com tanto brilho nos olhos que eu fingia entender só para vê-la feliz. Henrique, olha isso, a roseira deu botão. Ela corria até mim, suja de terra, sorrindo como menina. Eu segurava as mãos dela, sujas e quentes, e fingia que entendia a importância daquilo. Hoje eu entendo, mas ela não tá mais aqui para eu dizer. A febre levou ela em 3 dias, febre amarela, rápida, cruel, sem piedade. Eu segurei a mão dela até o fim. Prometi que ia cuidar do jardim, mas não consegui. Depois que ela morreu, eu tranquei o portão, deixei o mato crescer,
Deixei tudo morrer junto com ela. Porque entrar lá dói demais. A culpa que não passa. Tem noites que eu fico acordado repassando tudo. Será que eu podia ter feito mais? Chamado outro médico? Levado ela para a capital antes? Será que se eu tivesse prestado mais atenção nos primeiros sinais? A culpa é uma coisa pesada. Não pesa nos ombros, pesa no peito, como pedra. Como barro molhado. Eu nunca mais olhei para outra mulher. Não por lealdade romântica, mas porque parece errado, parece traição. Como se olhar para frente fosse cuspir na memória dela. Então eu fico parado, preso entre o que foi e o que nunca vai ser. A decisão que muda tudo. Hoje acordei com a mesma rotina. Café requentado, silêncio, solidão. Mas Dona Matilde entrou na sala com uma cara estranha, séria demais, tensa. Patrão, preciso falar com o senhor. Eu levantei os olhos dos papéis. Ela respirou fundo e soltou. A fazenda precisa de ajuda. Eu não dou mais conta sozinha. A casa tá grande demais. E o jardim... Ela parou. Sabia que era terreno perigoso. Eu endureci. O jardim fica como tá. Patrão, tá virando mato. Tá chamando bicho. Tá ficando perigoso. Fiquei calado. Ela insistiu com aquela voz firme que só ela tem. O irmão do Sebastião Teixeira ofereceu uma moça. Moça de família decaída, trabalhadeira, sem luxo, sem frescura. Ela pode limpar, pode cozinhar e pode cuidar do jardim. Meu estômago apertou. Não quero ninguém mexendo no jardim. Patrão, a senhora Laura não ia querer ver aquilo daquele jeito. Ela acertou em cheio. Fechei os olhos. Respirei fundo. E então, contra toda a minha vontade, contra todo o meu medo, eu disse, tá bom. Traz a moça. Matilde assentiu e saiu. E eu fiquei ali, sozinho de novo, com a sensação de que acabara de abrir uma porta que devia ter ficado trancada para sempre. Lá fora, o vento sacudiu as árvores. E pela primeira vez em 6 anos, algo ia mudar. Quer que eu continue com o capítulo 2? Continue e alongue o próximo, 15:36, capítulo 2. A encomenda. A carroça apareceu 3 dias depois. Eu estava no curral quando ouvi o ranger das rodas na estrada de terra. Som característico, madeira velha, eixo precisando de graxa, cavalo cansado puxando peso demais. Não era dia de entrega, não era dia de visita, mas eu sabia o que era. Sequei o suor da testa com as costas da mão e fingi que não estava prestando atenção. Fingi que aquilo não mexia comigo, mas o peito apertou do mesmo jeito. Deixei os peões cuidando do gado e caminhei devagar até a sede. Cada passo pesado, cada passo me dando vontade de voltar. Quando cheguei perto da casa grande, a carroça já estava parada na lateral, perto da entrada dos fundos, onde se entrega mantimento, onde se entrega ferramenta, onde se entrega gente. Parei na sombra da varanda, encostado na coluna de madeira, observando de longe. O capataz que trouxe a carga era um sujeito baixo, barrigudo, com chapéu sujo e cara de quem não faz pergunta. Ele desceu, cuspiu no chão e bateu na lateral da carroça como quem bate em porteira. Desce! A voz dele era seca, sem paciência, sem humanidade. E então ela apareceu. O primeiro olhar, algo quebrado, mas não destruído. Ela desceu devagar, segurando a lateral da carroça para não cair. Vestido preto, simples, puído nas mangas, cabelos castanhos presos num coque baixo, alguns fios soltos grudados no rosto suado, magreza que não era delicadeza, era fome disfarçada, mas o que me pegou foram os olhos, castanhos, fundos, cansados, olhos de quem perdeu alguma coisa grande e ainda está tentando entender o que sobrou. Ela carregava uma trouxa pequena, amarrada com barbante. Tudo o que tinha no mundo cabia ali. E quando pisou no chão, vacilou. As pernas bambas, o corpo exausto. O capataz nem esperou. Já foi gritando para dentro da casa. Dona Matilde, a encomenda chegou! Encomenda. A palavra caiu no ar como cuspe. Eu cerrei os dentes. Senti algo subir pela garganta. Raiva, vergonha, mas não consegui definir. Ela ouviu. Sei que ouviu.
porque os ombros dela curvaram um pouco mais, como se aquela palavra fosse mais um peso jogado nas costas. E mesmo assim, ela não chorou. Ficou parada, quieta, olhando para o chão de terra batida, respirando devagar, tentando se segurar. Dona Matilde apareceu na porta dos fundos, enxugando as mãos no avental, com aquela postura rígida de sempre. Desceu os 3 degraus de madeira e parou na frente da moça, avaliando, de cima a baixo, como quem avalia gado. É ela? O capataz acenou que sim, já enrolando as rédeas para ir embora. Matilde deu a volta na moça, lenta, observando cada detalhe. O vestido velho, as mãos calejadas, os pés inchados dentro de botinas rachadas. Eu continuei parado na sombra, invisível, observando aquilo tudo com um nó apertado no peito. Nome? Matilde perguntou seca. A moça levantou o rosto e pela primeira vez eu vi o queixo dela firme, trêmulo, mas firme. Ana Clara Monteiro da Silva. A voz era baixa, rouca de cansaço, mas clara. Matilde franziu a testa. Nome comprido demais para a criada. Silêncio. Ela não respondeu. Apenas engoliu seco e abaixou os olhos de novo. Matilde continuou implacável. Aqui dentro você é a moça, ou a nova. Sobrenome é pra gente de família. E você? Não é. Cada palavra era uma porrada. E eu continuei parado. Porque isso não era comigo, eu disse para mim mesmo. Porque eu não mandei buscar. Porque eu só autorizei a contratação. Mas lá no fundo, numa parte de mim que eu não queria ouvir, eu sabia. Sabia que eu era culpado também. A inspeção, pedaço de carne no açougue. Dona Matilde cruzou os braços, olhou a moça de novo e fez um gesto impaciente. Mostra as mãos. Ana Clara hesitou. Depois estendeu as mãos para frente, devagar, como quem entrega alguma coisa preciosa. Matilde segurou os pulsos dela, virou as palmas para cima, examinou. As mãos estavam marcadas, calos antigos, cortes meio cicatrizados, unhas curtas, sujas de terra que não saiu com água. Mãos que trabalharam a vida inteira. Pelo menos não é moça de salão, Matilde resmungou, largando os pulsos dela sem cuidado. Deve saber o que é enxada. Ana Clara não confirmou, não negou. Apenas baixou as mãos de novo, fechando os dedos devagar, como se quisesse esconder aquelas marcas. Sabe ler? Sei. Escrever? Também. Matilde arqueou a sobrancelha, surpresa, desconfiada. E o que uma moça letrada está fazendo aqui? A pergunta ficou no ar, carregada, pesada. Ana Clara respirou fundo. A voz saiu mais baixa ainda. Meus pais morreram, febre amarela, fiquei sem nada. E o tio? Matilde insistiu, cruzando os braços. Ana Clara travou. O rosto ficou branco. Os lábios tremeram, mas ela não respondeu. E Matilde entendeu tudo o que precisava entender. Entendo. A governanta deu as costas, já subindo os degraus. Pega a trouxa e vem. Vou mostrar teu quarto. Ana Clara obedeceu. Pegou a trouxa. Subiu atrás dela. E quando passou pela porta dos fundos, ela olhou para trás. Foi rápido, apenas um olhar. Mas naquele segundo, nossos olhos se cruzaram. Ela me viu. Eu parado ali, na sombra da varanda, observando tudo, testemunha silenciosa. E o que eu vi no rosto dela não foi súplica, não foi medo, foi decepção. Como se ela esperasse que alguém dissesse alguma coisa, que alguém a tratasse como gente. E ninguém disse. Eu não disse. Ela entrou. A porta rangeu. E eu fiquei ali, sozinho de novo, com o gosto amargo de covardia na boca. O cubículo, onde a dignidade morre devagar. Mais tarde, já escurecendo, subi até o 2º andar. Meu quarto fica no fim do corredor. Grande, cama de dossel, janelas amplas, vista para o jardim abandonado. Mas antes de entrar, passei em frente ao quartinho onde Matilde havia colocado a moça. A porta estava entreaberta. Parei. Não devia ter parado. Não devia ter olhado. Mas olhei. O cômodo era um cubículo, sem janela, parede descascada, um catre de palha encostado no canto, um balde de lata no chão.
Uma vela apagada em cima de um caixote, e ela estava sentada na beirada do catre, curvada, abraçando a trouxa como se fosse a última coisa que restava dela. Não chorava, mas o corpo tremia. Tremor silencioso, de quem segura tudo por dentro para não desmoronar por fora. Eu devia ter entrado, devia ter dito alguma coisa, qualquer coisa, mas não entrei. Porque o que eu ia dizer? Sinto muito? Ia mudar o quê? Você não devia estar aqui? Mas ela estava, e eu deixei. Então fiquei parado na porta, covarde, vendo aquela moça se desfazer aos poucos. Até que ela percebeu minha presença. Levantou o rosto de repente, os olhos vermelhos, o queixo tremendo, e me olhou, direto, sem baixar a cabeça dessa vez. Eu devia ter falado, mas as palavras travaram na garganta. Então fiz a única coisa que eu sabia fazer. Recuei, virei as costas e fui embora. Porque era mais fácil, porque eu sou covarde e porque olhar para ela doía. A primeira noite, barulhos e memórias. Deitei na minha cama, no escuro, olhando para o teto. A casa rangia como sempre. Madeira velha, vento batendo nas janelas, grilos lá fora. Mas agora tinha outro som. Passos leves, hesitantes, água correndo, uma porta rangendo, alguém vivo, alguém respirando. E de repente a casa não estava mais só morta. Tinha uma presença nova. Estranha, incômoda. Fechei os olhos e tentei dormir. Mas a imagem dela sentada naquele cubículo, tremendo, abraçada à trouxa, não saía da minha cabeça. E pior, a voz dela ecoava. Ana Clara Monteiro da Silva. Nome completo, nome de gente, nome de família. Mas Matilde cortou, tirou, apagou. E eu deixei. Virei de lado na cama. A fronha ainda cheirava a alfazema. Laura costumava lavar com alfazema. Henrique, você acha que eu devia plantar mais sálvia no canto? A voz dela ecoou na memória. Doce. Viva. E, de repente, me veio uma pergunta que eu não queria fazer. O que Laura diria? Se visse o que eu estou fazendo. O que ela diria se soubesse que uma moça perdida, vendida pelo próprio tio, estava dormindo num cubículo sem janela? E eu não fiz nada? A resposta veio rápida. Clara, dolorosa. Ela ficaria envergonhada de mim. Apertei os olhos, cerrei os dentes. E ali, naquela noite, sozinho no escuro, eu entendi uma coisa. Tinha deixado Laura morrer 2 vezes. A primeira vez eu não pude evitar. Mas a segunda, eu escolhi. Porque Laura era bondade, era acolhimento, era mão estendida e eu virei pedra. O amanhecer e a primeira tarefa, o teste de resistência. Acordei com o galo cantando. Desci antes do sol clarear de vez. A cozinha já estava acesa. Matilde preparava café. E ao lado dela, de pé, com o vestido preto ainda mais amassado, estava Ana Clara. Ela tinha olheiras fundas, rosto pálido, mas estava de pé, ereta. Matilde apontou uma pilha de panelas sujas, encrostadas, abandonadas havia dias. Começa por aí, soda cáustica tá no balde, água no tanque. Quando terminar, vem buscar mais ordem. Ana Clara olhou para as panelas, depois para o balde. Não reclamou, apenas assentiu. Sim, senhora. Matilde saiu, e eu fiquei ali, encostado na porta, observando. Ana Clara enrolou as mangas do vestido, molhou as mãos, pegou a primeira panela. A soda queimou. E vi pelos movimentos dela, o jeito que ela pausou, mordeu o lábio, mas não largou. Esfregou, raspou, insistiu. As mãos começaram a avermelhar, depois rachar. Mas ela não parou, porque parar seria confirmar que era fraca. E ela não era. Fiquei ali, parado feito idiota vendo aquilo, e me deu vontade de entrar, de arrancar aquela panela da mão dela, de gritar, chega! Mas não gritei, porque o que eu era para ela? Nada. Só o homem que deixou ela ser tratada como encomenda. Então, virei as costas. De novo, e saí. Mas lá fora, no terreiro, com o sol nascendo alaranjado no horizonte, eu ainda ouvia o barulho da bucha raspando a panela. E aquele som não saía da minha cabeça. Quer que eu continue com o capítulo 3? Continue e alongue o próximo 15:38.
Capítulo 3. Pequenos gestos, grandes rachaduras. Passaram-se 5 dias. 5 dias que eu contei sem querer, porque de repente a rotina da fazenda tinha um ritmo novo, um som diferente, passos leves nos corredores, água correndo no tanque antes do amanhecer, o ranger da porta da cozinha abrindo cedo demais. Ela acordava antes de todo mundo, antes de Matilde, antes de mim, antes do sol, como se quisesse provar alguma coisa, ou como se tivesse medo de ser mandada embora caso falhasse. Eu continuava fingindo que não reparava. Continuava saindo cedo para o campo, voltando tarde, comendo em silêncio. Mas a verdade é que eu reparava demais. E isso me incomodava. A cozinha, território de guerra silenciosa. No terceiro dia, quando desci para tomar café, ela estava esfregando o fogão a lenha, de joelhos, mãos vermelhas inchadas, suor escorrendo na testa. Matilde estava do outro lado, cortando cebola sem olhar para a moça. Mas o silêncio entre elas era denso, pesado, cheio de coisas não ditas. Sentei na mesa. Matilde trouxe meu café sem dizer nada. Pão com manteiga, geleia de goiaba. Ana Clara continuou esfregando, como se eu não estivesse ali, como se fosse invisível. Mas eu sabia que ela sabia que eu estava ali, porque os movimentos dela ficaram um pouco mais rápidos, um pouco mais tensos, como se minha presença a deixasse desconfortável. Eu bebi o café devagar, quente demais, queimou a língua, mas não reclamei. Do canto do olho, vi quando ela se levantou, pegou o balde de água suja e foi até o tanque nos fundos. Passou por mim, perto, tão perto que eu senti o cheiro de soda cáustica misturado com suor. E quando ela passou, vacilou. O balde pesava demais. As mãos escorregaram, a água quase derramou. Ela segurou, no último instante, com força que não devia ter, mas segurou e continuou andando, cabeça erguida, passos firmes. Matilde olhou de lado, mas não disse nada. Apenas voltou a cortar a cebola, como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi a teimosia, a resistência, a recusa em quebrar, e algo dentro de mim, algo que estava morto fazia anos, mexeu. A conversa que ninguém esperava. No quarto dia, ela estava varrendo o corredor quando Josefa apareceu. Josefa era jovem, negra, filha de um dos peões mais antigos da fazenda. Trabalhava na casa desde menina, calada, eficiente, invisível. Mas naquele dia, ela parou. Ficou parada no corredor, observando Ana Clara varrer. E então, pela primeira vez desde que a moça chegara, alguém falou com ela. De verdade. Você tá bem? Ana Clara parou de varrer. Levantou o rosto, surpresa. Josefa estava encostada na parede, com um cesto de roupa no quadril, olhando para ela com algo que não era pena. Era reconhecimento. Ana Clara hesitou. Depois assentiu devagar. Tá mentindo, Josefa disse, sem rodeios. Ana Clara ficou sem resposta. Josefa deu um meio sorriso triste. Eu também já fui a nova. E Dona Matilde, ela morde quando sente fraqueza. Não dá mole. Ana Clara apertou o cabo da vassoura. Os nós dos dedos ficaram brancos. Eu não vou dar. Josefa assentiu. Respeitosa. Boa. E antes de sair, ela deixou cair algo no chão perto dos pés de Ana Clara. Um pano limpo e um vidrinho pequeno de pomada caseira. Para suas mãos. Com Frei. Minha mãe faz. Ana Clara olhou para o vidrinho. Depois para Josefa. Por quê? Josefa deu de ombros. Porque ninguém merece sangrar sozinha. E saiu. Ana Clara ficou parada ali, segurando a vassoura, olhando para aquele vidrinho como se fosse ouro. E então, pela primeira vez desde que chegara, ela sorriu. Foi pequeno, rápido, trêmulo, mas foi real. Eu estava na escada, vi tudo, de longe, e aquele sorriso me partiu, porque era um sorriso que não devia estar ali. Um sorriso que merecia um lugar melhor, uma vida melhor, mas estava ali, naquela casa, naquele corredor, naquela solidão. O jardim, a porta que eu tranquei.
No quinto dia, Matilde me chamou no escritório. Ela entrou com aquele jeito firme de sempre, mas eu notei algo diferente. Ela estava incomodada. Patrão, preciso falar com o senhor. Levantei os olhos dos papéis. Fala. Ela cruzou os braços, respirou fundo. A moça, ela é boa, trabalha direito, não reclama, não chora, não dá trabalho. Fiquei esperando o mas, e ele veio. Mas o jardim, patrão, tá virando problema. Tem cobra aparecendo perto da cozinha, rato entrando na despensa, o mato já tá subindo até a janela do segundo andar. Meu peito apertou. Eu já disse, o jardim fica como tá. Patrão! Matilde insistiu com aquela voz que ela só usava quando achava que eu estava sendo teimoso demais. A senhora Laura não ia querer. Não fala dela! A voz saiu mais alta do que eu queria. Matilde travou. Ficou calada. Eu respirei fundo. Passei a mão no rosto. Tentei me controlar. Desculpa, não devia ter gritado. Matilde assentiu, mas não saiu. Patrão, não precisa ser o senhor. Pode mandar a moça limpar. Ela nem vai entrar na casa. Só vai tirar o mato, cortar o que está morto, abrir caminho. Nada mais. Não, patrão. Eu disse não, Matilde. Silêncio. Ela me olhou. E pela primeira vez, vi algo que nunca tinha visto nela. Decepção. Não raiva. Não frustração. Decepção. Como se eu tivesse falhado num teste invisível. Como o senhor quiser. Ela disse baixo. E saiu. Fiquei sozinho no escritório, olhando para a janela. Dali, eu via o muro de pedra que cercava o jardim. Alto, coberto de era. O portão de ferro trancado com corrente e cadeado. Dentro daquele muro estava tudo o que sobrou de Laura. E eu não conseguia deixar ninguém entrar. Porque se alguém entrasse, se alguém mexesse naquelas plantas, se alguém arrancasse o mato e revelasse o que ainda estava vivo, então eu teria que admitir que deixei tudo morrer, admitir que falhei. E eu não estava pronto para isso. A noite das panelas quebradas, naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitado, olhando para o teto, ouvindo a casa ranger, até que ouvi um barulho diferente, um estrondo, vidro quebrando. Levantei rápido, calcei as botas, desci correndo. A luz da cozinha estava acesa. Quando cheguei na porta, vi. Ana Clara estava de joelhos no chão, no meio de cacos de vidro. Uma panela grande de ferro tinha caído da prateleira e levado junto um pote de conserva. Ela estava tentando juntar os cacos com as mãos, rápido, desesperada. Desculpa, eu não queria, eu só... A voz dela saía entrecortada, trêmula. Matilde apareceu atrás de mim de camisola com o rosto fechado. O que foi isso? Ana Clara levantou o rosto, olhos arregalados, medo puro. Eu estava guardando as panelas e... Escorregou. Eu juro que não foi de propósito. Matilde avançou. Você sabe quanto custa? Matilde. Minha voz cortou o ar. Ela parou. Me olhou, surpresa. Eu nunca interrompia ela. Entrei na cozinha. Devagar. Olhei para os cacos. Depois para Ana Clara. Ela estava tremendo, as mãos sangrando de novo, cortadas pelos vidros, e nos olhos dela não era só medo, era exaustão. Exaustão de quem está no limite, de quem não aguenta mais errar, de quem não aguenta mais ser cobrada. Ajoelhei. Peguei os cacos da mão dela, devagar. Para. Ela me olhou, confusa. Eu limpo, eu disse, firme. Vai lavar essas mãos. Mas... Vai. Ela hesitou. Depois se levantou, cambaleando, e foi até o tanque. Matilde continuou parada, me observando como se eu tivesse enlouquecido. Eu juntei os cacos, varri, limpei, e quando terminei, olhei para Matilde. Não foi culpa dela, foi acidente. Patrão, foi acidente. Matilde entendeu o recado, assentiu e saiu. Fiquei sozinho na cozinha, com Ana Clara ainda no tanque, lavando as mãos, de costas para mim. Ela não chorava, mas os ombros tremiam. Respirei fundo. Caminhei até ela. Parei a 2 passos de distância. Deixa eu ver. Ela virou devagar.
Estendeu as mãos, estavam em carne viva, cortes novos sobre cortes antigos, pele rachada, sangue misturado com água. Algo dentro de mim quebrou. Isso não está certo, eu disse, baixo, mais para mim do que para ela. Ela me olhou, olhos fundos, cansados. O senhor não precisa se preocupar comigo. Eu sei. Então por quê? Porque... Parei. Procurei as palavras certas. Porque você não é uma encomenda. Silêncio. Ela ficou parada, olhando para mim, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Eu peguei o vidrinho de pomada que Josefa tinha dado a ela, estava em cima do caixote perto do tanque, e coloquei na mão dela. Usa isso, e amanhã descansa. Mas, Dona Matilde, eu falo com ela. Ana Clara apertou o vidrinho. Os olhos encheram de água, mas ela piscou rápido. Engoliu seco. Obrigada. A voz saiu tão baixa que quase não ouvi, mas ouvi. E aquela palavra, simples, pequena, honesta, me atingiu como soco, porque fazia 6 anos que ninguém me agradecia por bondade, só por obrigação, por respeito, por medo. Mas ela agradeceu de verdade. Assenti. Virei para sair. Mas antes de sair da cozinha, parei na porta, sem olhar para trás. Seu nome é Ana Clara, né? Silêncio. Depois baixinho. É. Ana Clara Monteiro da Silva? Pausa. Sim. Bom nome. E saí. Subi as escadas. Voltei para o quarto. Deitei na cama. E pela primeira vez em 5 dias, respirei fundo, porque alguma coisa tinha mudado. Eu não sabia o quê, mas sabia que não ia conseguir voltar atrás. O amanhecer. A decisão que eu não queria tomar. No dia seguinte acordei antes do sol, como sempre. Mas dessa vez não desci. Fui até a janela do meu quarto, a que dá para o jardim. Olhei. O muro de pedra, a era cobrindo tudo, o portão trancado. E então olhei para as minhas mãos. Mãos fortes, mãos grandes, mãos que seguraram Laura até o último suspiro. Mas também mãos que trancaram aquele portão, mãos que desistiram. Fechei os olhos e a voz de Laura ecoou na memória. Henrique, promete que você vai cuidar? Eu prometi e não cumpri. Respirei fundo e tomei a decisão. Desci. Fui até o escritório. Peguei a chave do portão, guardada na gaveta, enferrujada, esquecida. Saí. O sol estava nascendo, alaranjado, forte. Caminhei até o jardim. Parei na frente do portão. A corrente estava velha, o cadeado duro. Forcei. A chave girou. O cadeado abriu. Tirei a corrente. O barulho ecoou no silêncio da manhã. Empurrei o portão. Ele rangeu, alto. Lamento de metal abandonado. E então, abriu. E eu vi. Vi o que tinha deixado morrer. Roseiras selvagens, fonte rachada, caminhos engolidos, estátuas cobertas de musgo. Mas, por baixo do abandono, vida. Pequena, teimosa, insistente, um broto de hortelã, capim santo, com freio escondido entre pedras. E no centro, a jabuticabeira que Laura plantou, ainda viva, torta, machucada, mas viva. Meu peito apertou, porque aquela árvore resistiu. Resistiu a 6 anos de abandono, de solidão, de silêncio. E se ela resistiu, então talvez ainda houvesse esperança. Respirei fundo e gritei. Matilde! Ela apareceu na janela da cozinha, assustada. Patrão? Manda a moça vir aqui. Silêncio. Ah, Ana Clara? É. Matilde sumiu. Fiquei esperando. E então ela apareceu. Ana Clara desceu os degraus da casa, devagar, com o vestido preto ainda molhado nas barras, as mãos enfaixadas com pano limpo. Parou a alguns passos de mim, olhou para o portão aberto, depois para mim, confusa. Eu respirei fundo. Eu quero que você cuide disso aqui. Ela olhou para o jardim, depois para mim de novo. Do jardim? É. Mas, Dona Matilde disse... Eu estou dizendo agora. Silêncio. Ela deu um passo para frente, hesitante, como quem entra em terreno sagrado. E quando ela viu o estado do jardim, o rosto dela mudou. Não era pena, era dor. Como se ela entendesse, de um jeito que ninguém mais entendia, o que significava deixar algo belo morrer. Por quê? O senhor deixou assim? A voz dela saiu baixa, mas honesta.
Eu podia ter mentido, mas não menti. Porque dói. Ela me olhou, fundo, e assentiu, como se entendesse, porque ela também sabia o que era dor. Eu posso tentar, ela disse devagar. Não sei se vai viver tudo, mas eu posso tentar. Eu assenti. É tudo que eu peço. Ela entrou. E eu fiquei parado ali, vendo ela ajoelhar na terra, perto da hortelã, e tocar as folhas com cuidado, como quem toca algo precioso. E naquele momento, eu soube que essa moça ia mudar tudo. Quer que eu continue com o capítulo 4? Continue e alongue o próximo 15.40. Capítulo 4. Raízes que insistem em viver. Os primeiros dias dela no jardim foram como assistir alguém desenterrando um corpo. Devagar, com cuidado, com respeito. Ela não arrancava nada sem antes observar. Ajoelhava na terra, afastava o mato com as mãos, procurava sinais de vida por baixo da morte, e quando encontrava um broto verde escondido, uma raiz ainda firme, uma folha teimosa, o rosto dela mudava, como se cada planta salva fosse uma vitória pequena, mas real. Eu observava da janela do segundo andar, não todo dia, mas com frequência demais para ser casual. Ela acordava cedo, antes do sol. Descia com um balde, uma enxada velha que eu mandei deixar perto do portão e um chapéu de palha furado que Josefa tinha dado a ela. Trabalhava em silêncio, sozinha, concentrada. E aos poucos, o jardim começava a respirar de novo. O jardim como espelho. No terceiro dia, ela descobriu a fonte. Estava no centro do jardim, coberta de folhas secas, musgo e lodo. A água tinha secado havia anos. O tanque rachado, a estátua de um anjo no meio, com uma asa quebrada e o rosto corroído pelo tempo. Ana Clara parou na frente da fonte e ficou olhando, por um tempo longo, como se estivesse vendo algo além do abandono. Depois, sem avisar ninguém, começou a limpar. Tirou as folhas com as mãos. Raspou o lodo com um pedaço de madeira. Esfregou as pedras até a água velha escorrer e revelar o fundo de novo. Levou horas. Quando Matilde chamou para almoço, ela não subiu. Quando Josefa trouxe um prato, ela comeu ali mesmo, sentada na beira da fonte, suada, suja de barro até os cotovelos. E quando o sol começou a descer, a fonte estava limpa. Não funcionava ainda, não tinha água correndo, mas estava visível. E Ana Clara ficou parada, olhando para aquilo, com um meio sorriso cansado no rosto, como se tivesse recuperado algo que nem era dela, mas que importava mesmo assim. Eu vi tudo da janela, e pela primeira vez em 6 anos, senti vontade de descer, de chegar perto, de dizer obrigado, mas não desci, porque ainda não sabia como. A conversa na cozinha, o passado que escapa. À noite, quando voltei para casa depois de passar o dia no pasto, parei na cozinha para pegar água. Ana Clara estava lá, sozinha, lavando os pratos da janta. As mãos dela já não sangravam mais. A pomada de Josefa tinha feito efeito, mas os calos continuavam, e as marcas também. Ela não me viu entrar. Estava distraída, cantarolando baixinho, uma cantiga simples, de ninar. Voz rouca, desafinada, mas bonita. Parei na porta, quieto, ouvindo. Então ela percebeu minha presença. Parou de cantar de repente. Virou, assustada. Desculpa, eu... Ela secou as mãos no avental, nervosa. Eu não sabia que o senhor estava aí. Não precisa parar, eu disse. Era bonito. Ela ficou sem resposta. Olhou para o chão. Fui até a jarra de água. Enchi um copo. Bebi devagar. O silêncio ficou pesado, mas não era desconfortável. Era estranho, como se nenhum de nós soubesse o que dizer, mas também não quisesse sair. Então eu perguntei, sem pensar muito, onde você aprendeu essa música? Ela hesitou. Depois respondeu baixo. Minha mãe cantava, para mim, quando eu era pequena. Ela cantava bem? Ana Clara sorriu. Triste. Não, ela cantava horrível. Eu quase sorri também. Mas você gostava mesmo assim? Gostava.
Silêncio de novo. Ela voltou a lavar os pratos. Eu fiquei ali, encostado na mesa, segurando o copo vazio. Então ela disse, sem olhar para mim, o jardim era de alguém importante para o senhor, né? Meu peito apertou. Era. Sua esposa? É. Ela assentiu, devagar. Ela plantava? Plantava. O tempo todo. Não parava quieta. Ana Clara sorriu de leve. Devia ser bonito ver ela ali. Era. Pausa. E agora? Dói demais ver o jardim vivo de novo? A pergunta me acertou em cheio, porque era exatamente isso. Dor. Não raiva, não tristeza. Dor. Dor de ver algo que Laura amava renascendo. Sem ela. Dói, eu admiti. Mas acho que dói mais deixar morrer. Ana Clara parou de lavar. Me olhou. Fundo. Eu entendo. E pela forma como ela disse, eu soube que ela entendia mesmo. Porque ela também tinha deixado coisas morrerem. Coisas que amava. Coisas que não pôde salvar. Assenti. Coloquei o copo na pia. Boa noite, Ana Clara. Ela ficou parada. Surpresa. Porque era a primeira vez que eu falava o nome dela. Completo. Com respeito. Boa noite, senhor. Subi. Fui pro quarto. Deitei. E naquela noite, dormi um pouco melhor. A visita inesperada. O medo que volta. 2 dias depois, enquanto Ana Clara trabalhava no jardim, um homem apareceu na porteira da fazenda. Baixo, gordo, chapéu sujo, cara de poucos amigos. Eu estava no curral quando um dos peões veio avisar. Patrão, tem um sujeito aí querendo falar com o senhor. Diz que é sobre a moça. Meu estômago gelou. Que moça? O peão engoliu seco. A Ana Clara. Larguei o que estava fazendo e fui até a porteira. O homem estava encostado na cerca, mascando fumo, com um sorriso torto no rosto. Quando me viu, cuspiu no chão e acenou. O senhor deve ser o dono da fazenda. Sou. O que você quer? Ele deu um risinho baixo. Vim buscar notícia da mercadoria. Mercadoria. A palavra caiu como cuspe. Que mercadoria? Perguntei frio. A moça, a sobrinha do Sebastião. Ele mandou eu vir ver se ela tá cumprindo o combinado. Meu sangue ferveu. Aqui não tem mercadoria nenhuma. Tem uma funcionária e ela tá trabalhando direito. O homem arqueou a sobrancelha. Funcionária? Que boniteza. Ele cuspiu de novo. Sebastião vai gostar de saber que o senhor tá tratando ela tão bem. Sebastião não tem nada a ver com o que acontece aqui dentro. Tem sim, porque a moça ainda tá pagando dívida. E enquanto não pagar, ela é problema dele. Dei um passo para frente. Firme. Ela não deve nada. O homem riu. Se o senhor acha, então por que ela tá aqui? Não respondi. Porque ele tinha razão. E eu sabia. Ele deu de ombros. Bom, eu só vim dar o recado. Sebastião quer saber quando ela termina o serviço, porque tem outros interessados. O estômago revirou. Outros interessados? É, gente que paga bem por moça trabalhadeira. Ele piscou. Entende? Entendi. E a raiva que subiu foi tão forte que eu tive que cerrar os punhos para não avançar nele. Você vai sair da minha propriedade. Agora. Ele levantou as mãos, fingindo inocência. Calma, patrão. Eu só tô fazendo meu trabalho. Sai! A voz saiu rouca, forte, cheia de ameaça. O homem recuou, ainda sorrindo, mas com medo nos olhos. Tá bom, mas o Sebastião vai saber disso. Ele montou no cavalo e saiu. Fiquei parado ali, tremendo de raiva, vendo ele sumir na estrada de terra. E então olhei para trás. Ana Clara estava parada perto do portão do jardim. Tinha ouvido tudo. O rosto dela estava branco. Os olhos arregalados, as mãos tremendo. Ela sabia que ainda não estava livre. Sabia que podia ser arrancada dali a qualquer momento. E que eu talvez não pudesse fazer nada. A promessa que eu não devia fazer, caminhei até ela. Devagar. Ela recuou um passo. Instintivo. Como se tivesse medo. De mim. Parei. Respirei fundo. Ana Clara, eu vou embora? A voz dela saiu trêmula. É isso. Ele veio me buscar. Não. Mas ele disse. Não importa o que ele disse. Ela me olhou. Olhos cheios de medo. O senhor não entende. Meu tio, ele não pode nada.
Pode. Ele tem os papéis, ele tem a dívida, ele... Ana Clara. Segurei os ombros dela, firme, mas sem machucar. Escuta. Ela travou. Olhou para mim. Enquanto você estiver aqui, ninguém te tira daqui. Entendeu? Mas... ninguém. Ela ficou parada, respirando rápido, tremendo, e então desmoronou. Não chorou, mas os joelhos cederam. Segurei ela antes de cair, forte, e ela se agarrou em mim, como quem se agarra em tábua no meio do naufrágio. Eu não quero voltar, ela sussurrou. Eu não quero, você não vai. Promete? Eu não devia ter prometido, porque eu não sabia se podia cumprir, mas prometi mesmo assim. Prometo. Ela respirou fundo, soltou, se afastou envergonhada. Desculpa, eu... Não precisa. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Respirou fundo, tentou se recompor. Eu vou voltar para o jardim. Assenti. Ela virou. Caminhou de volta para o portão. Mas antes de entrar, parou. Olhou para trás. Obrigada. E entrou. Fiquei parado ali, sozinho, com o peso da promessa esmagando meu peito. Porque eu sabia. Sabia que se Sebastião quisesse mesmo levar ela embora, eu ia ter que lutar. E lutar significava enfrentar a lei. A sociedade, a elite, significava arriscar tudo. Mas olhando para aquele jardim, para aquela moça ajoelhada na terra, tentando salvar o que ainda estava vivo, eu soube que ia arriscar. Porque pela primeira vez em 6 anos, eu tinha algo para proteger além de fantasmas. A carta, o passado de Laura que retorna. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei andando pela casa, inquieto, pensando. Acabei no quarto de Laura. Não entrava ali fazia anos. A porta ficava sempre fechada, trancada. Mas naquela noite, abri. O quarto estava exatamente como ela deixou. Cama arrumada, roupas no armário, livros na mesinha de cabeceira. E na escrivaninha, cartas. Cartas que ela escrevia e nunca mandava. Diários, anotações. Sentei, peguei uma das cartas, abri e comecei a ler. Querido Henrique, hoje plantei jabuticabeira no jardim. Disseram que demora anos para dar fruto, mas eu não me importo, porque plantar é sobre fé, sobre acreditar que algo vai crescer, mesmo quando a gente não vê. Às vezes eu fico pensando, se a gente tivesse um filho, eu ia ensinar ele a plantar também, ia ensinar que a terra sempre devolve o que a gente cuida. Mas se não vier, tudo bem, porque eu tenho você e tenho esse jardim, e isso já é mais do que muita gente tem. Te amo. Sempre, Laura. Fechei a carta, apertei os olhos e chorei. Chorei como não chorava desde o enterro, porque Laura tinha razão. A terra devolve o que a gente cuida, e eu tinha parado de cuidar, tinha desistido, tinha trancado tudo, tinha deixado morrer. Mas Ana Clara... Ela não desistiu. Ela entrou naquele jardim morto e decidiu lutar. E talvez, só talvez, fosse isso que Laura queria. Não que eu esquecesse, mas que eu continuasse. O amanhecer, a decisão final. No dia seguinte, acordei cedo. Mais cedo que o normal. Desci. Fui até o escritório. Peguei papel e pena e escrevi uma carta. Ao Dr. Augusto Mendes. Venho por meio desta solicitar seus serviços jurídicos para tratar de uma questão delicada. Preciso anular um contrato de dívida fraudulento envolvendo uma moça que atualmente trabalha em minha propriedade. Aguardo seu retorno com urgência. Atenciosamente, Henrique de Albuquerque Távora. Selei. Mandei um peão levar até a cidade. E então, respirei fundo, porque agora não tinha mais volta. Eu tinha escolhido um lado e ia lutar por ele. Desci para o jardim. O sol estava nascendo, alaranjado, quente. Ana Clara já estava lá, ajoelhada perto da jabuticabeira, regando, cuidando. Ela me viu, levantou. Bom dia. Bom dia. Silêncio. Então eu disse. Ana Clara, eu mandei buscar um advogado. Ela arregalou os olhos. Um advogado? Para anular sua dívida. Ela ficou sem ar. Mas o senhor não precisa... Preciso. Por quê? Olhei para ela. Direto. Porque você não é mercadoria. E eu não vou deixar ninguém te tratar como se fosse. Os olhos dela encheram, mas ela não chorou.
Apenas assentiu. Obrigada. Assenti também. E quando virei para sair, ela disse: Henrique. Parei. Foi a primeira vez que ela me chamou pelo nome. Olhei para trás. Ela estava parada ali, no meio do jardim, com o sol batendo no rosto sujo de terra, e sorriu. Pequeno, trêmulo, mas real. A jabuticabeira tá brotando de novo. Olhei e vi, no galho mais baixo, pequenos brotos verdes. Vida. Depois de 6 anos, vida. Senti algo no peito, algo que eu não sentia fazia muito tempo. Esperança. Quer que eu continue com o capítulo 5? Continue e alongue o próximo 15:43. Capítulo 5. Quando o passado cobra o presente. A resposta do advogado chegou 5 dias depois. Eu estava no campo quando o peão trouxe a carta. Envelope grosso, lacre de cera, letra firme e elegante. Reconheci a caligrafia do Dr. Augusto Mendes. Homem sério, meticuloso, um dos poucos advogados da região em quem eu confiava. Abri ali mesmo em pé, com o sol quente nas costas e o cheiro de gado no ar. Li uma vez. Depois li de novo, devagar, e o estômago afundou. A carta era direta, profissional, mas carregava um peso que eu não esperava. Prezado Henrique, recebi sua solicitação e iniciei investigação preliminar sobre o caso da senhorita Ana Clara Monteiro da Silva. Após consulta aos cartórios de Uberaba e região, localizei os documentos referentes à suposta dívida. Confirmo, há um contrato registrado, assinado por testemunhas e reconhecido em cartório. Contudo, identifico irregularidades graves. As testemunhas são conhecidas por envolvimento em esquemas de coerção, e a dívida apresentada é desproporcional e provavelmente forjada. O problema, caro amigo, não é jurídico, é moral e social. Sebastião Teixeira é homem influente, possui terras, relações políticas e histórico de intimidação. Contestar este contrato publicamente pode acarretar retaliação, não apenas contra a moça, mas contra a vossa propriedade. Recomendo cautela. Há caminhos legais, mas são longos e perigosos. Aguardo vosso posicionamento. Atenciosamente, Dr. Augusto Mendes. Dobrei a carta, guardei no bolso e fiquei parado ali, no meio do pasto, ouvindo o mugido do gado ao longe, sentindo o peso da realidade cair sobre mim como chumbo. Sebastião era poderoso e eu era só um fazendeiro viúvo, solitário, sem aliados políticos, sem influência além das minhas terras. Se eu enfrentasse ele, podia perder. Podia perder a fazenda, o respeito, a paz. Mas se eu não enfrentasse, Ana Clara ia continuar presa, e eu ia continuar covarde. Respirei fundo, olhei para o céu azul, limpo, enorme, e tomei a decisão. Voltei para casa, subi para o escritório, peguei papel e pena de novo, e escrevi: Doutor Augusto, entendo os riscos, mas não posso recuar. Inicie o processo, conteste o contrato, reúna as provas necessárias, farei o que for preciso. Henrique, selei, mandei entregar, e então esperei, porque agora a guerra tinha começado. O jardim como refúgio, ela não sabe de nada ainda. Enquanto isso, Ana Clara continuava no jardim, todos os dias. Do amanhecer até o sol se esconder. Ela não sabia da carta, não sabia do advogado, não sabia que eu tinha declarado guerra silenciosa contra o homem que a vendera. E eu não contei, porque ela já carregava peso demais. E eu não queria adicionar mais enquanto não tivesse certeza de que podia vencer. Então fingi normalidade. Descia para o café, cumprimentava ela quando cruzava no corredor. Perguntava sobre o jardim. E ela respondia, sempre com aquele jeito contido, respeitoso, mas com um brilho nos olhos quando falava das plantas. A hortelã está se espalhando, ela disse uma manhã enquanto eu tomava café. E o confrei também. Acho que dá para fazer chá. Laura fazia chá de confrei. Eu disse sem pensar. Ana Clara parou, me olhou. Fazia. Dizia que era bom para dor no corpo. Ela sorriu de leve. Minha mãe também fazia. Dizia que curava até dor da alma.
Eu quase sorri. Sua mãe era benzedeira? Não, mas entendia de ervas. Meu pai era barbeiro. Fazia sangria, arrancava dente, costurava corte. E minha mãe preparava os remédios. Boa dupla. Era. Silêncio. Ela voltou a mexer no fogão. Eu voltei a tomar café. Mas algo tinha mudado. Porque agora a gente conversava. Não muito. Não todo dia. Mas conversava. E isso deixava a casa menos morta. Ameaça velada. Sebastião manda recado 10 dias depois da carta ao advogado. Sebastião mandou outro recado. Dessa vez, não foi o capanga. Foi ele mesmo. Apareceu na porteira da fazenda montado num cavalo baio, de chapéu preto, roupa boa demais para quem veio de longe, e um sorriso que não escondia a ameaça. 2 homens vieram com ele, grandes, armados. Eu estava no curral quando avisaram. Patrão, tem visita e não parece boa. Larguei tudo. Fui até a porteira. Sebastião já estava desmontando, jogando as rédeas para um dos capangas, limpando a poeira da roupa com as mãos. Quando me viu, abriu aquele sorriso falso. Senhor Henrique, que honra! Não respondi. Apenas cruzei os braços e esperei. Sebastião avançou, parando a poucos passos de mim. Vim pessoalmente agradecer pela hospitalidade com minha sobrinha. A voz era doce, mas os olhos eram frios. Ela não é sua sobrinha, eu disse. É minha funcionária. Sebastião riu, baixo. Ah, que delicadeza. Funcionária, gostei. Ele cuspiu no chão. Mas vamos ser sinceros, senhor Henrique. A moça está aqui porque eu permiti. E ela fica enquanto eu permitir. Ela fica porque trabalha. E trabalha bem. Trabalha? Sebastião arqueou a sobrancelha. Ou o senhor está ficando apegado? O sangue ferveu. Cuidado com o que fala. Sebastião levantou as mãos, fingindo inocência. Calma, calma, não quis ofender. Só tô preocupado, porque a moça ainda tem dívida comigo. E enquanto não pagar, ela não deve nada. Deve sim, tá tudo registrado em cartório. Cartório comprado. Silêncio. O sorriso de Sebastião sumiu, e o que ficou foi ameaça pura. Cuidado, senhor Henrique, ele disse baixo. O senhor está mexendo com coisa que não entende. Entendo muito bem, e não tenho medo de gente como você. Sebastião deu um passo para frente. Perigoso. Devia ter. Ficamos parados ali, olho no olho, medindo força. Até que Sebastião recuou, devagar, mas sem tirar os olhos de mim. Tá bom, vejo que o senhor gosta de fazer as coisas do jeito difícil. Ele montou de novo no cavalo. Mas lembra, a moça é minha mercadoria. E mercadoria eu recupero. Virou o cavalo e saiu. Os capangas foram atrás. Fiquei parado ali, tremendo de raiva, vendo eles sumirem na estrada. E quando olhei para trás, Ana Clara estava parada na varanda da casa, branca, tremendo. Tinha ouvido tudo. O medo dela. Eu vou te prejudicar. Caminhei até ela. Rápido. Ana Clara, eu ouvi, ela disse, a voz falhando. Ele veio me buscar? Não, mas ele disse, ele só veio ameaçar. Nada mais. Ela balançou a cabeça. Os olhos encheram. Eu não posso ficar aqui. Eu vou te prejudicar. Eu vou... Você não vai a lugar nenhum. Mas, Ana Clara, segurei os ombros dela, firme. Escuta, eu não vou deixar ele te levar, entendeu? Mas ele tem poder, ele tem dinheiro, ele... E eu tenho a verdade. Ela me olhou, olhos arregalados, assustados. A verdade não ganha de gente poderosa, às vezes ganha. E quando não ganha, fiquei calado, porque ela tinha razão. Às vezes a verdade não ganhava, mas mesmo assim eu ia tentar. Confia em mim, eu disse, baixo. Ela ficou parada, tremendo, e então assentiu, pequeno, hesitante, mas assentiu. Eu confio. A voz saiu tão baixa que quase não ouvi, mas ouvi, e aquilo me deu força. Matilde interfere. A governanta que guarda segredos naquela noite, depois da janta, Matilde me chamou no escritório.
Ela entrou com o rosto fechado, os braços cruzados e aquela postura rígida que ela só usava quando estava brava. Patrão, preciso falar. Levantei os olhos dos papéis. Fala. Ela respirou fundo. O senhor está se envolvendo demais com a moça. Fiquei imóvel. Do que você está falando? Do que todo mundo está vendo? O senhor baixou a guarda, abriu o jardim, enfrentou o Sebastião, chamou o advogado. E isso não é próprio. Não é próprio. Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Não é próprio defender uma moça que foi vendida como gado? Matilde travou. Não é isso que eu quis dizer. Então, o que você quis dizer? Ela hesitou. Depois soltou. Que o senhor está olhando para ela do jeito errado. Silêncio. Meu estômago apertou. Errado como? Matilde me olhou. Fundo. Como o senhor olhava para a senhora Laura. A frase caiu como tapa. Levantei da cadeira. Rápido. Você não sabe do que está falando. Sei sim, patrão. Porque eu vi o senhor passar 6 anos preso num luto que nunca acaba. Vi o senhor morrer junto com ela. E agora o senhor está voltando a viver, mas não é pela moça, é porque ela está mexendo no jardim da senhora Laura. E isso não está certo. Matilde! Minha voz ecoou no escritório. Ela não recuou. Patrão, eu respeitei a senhora Laura como ninguém, mas ela se foi. E ficar preso nela não é honrar a memória, é desperdiçar a vida. E você acha que eu estou interessado na Ana Clara? É isso? Matilde ficou calada, mas o olhar dela dizia tudo. Respirei fundo, passei a mão no rosto. Matilde, eu só estou tentando fazer o que é certo, só isso. O certo, ou o que o coração do senhor está pedindo. Não respondi, porque eu não sabia a resposta. Matilde suspirou, deu meia volta, mas antes de sair, parou na porta. Patrão, só tome cuidado, porque às vezes a gente confunde gratidão com amor e dor com cura. E saiu. Fiquei sozinho, no escuro, com as palavras dela ecoando. Gratidão com amor, dor com cura. Será que era isso? Será que eu estava confundindo? Sentei de novo, encostei a cabeça nas mãos e pela primeira vez me perguntei o que eu realmente sentia por Ana Clara. A carta da baronesa. A sociedade começa a falar 3 dias depois, chegou uma carta, não do advogado, nem de Sebastião, da baronesa Eulália Sampaio de Andrade, a mulher mais influente da região, viúva rica, dona de terras imensas e conhecida por meter o nariz onde não era chamada. Abri a carta com má vontade e li. Caro senhor Távora, foi com surpresa que soube de vossa recente aquisição. Uma moça de origem duvidosa que, segundo relatos, transita livremente por vossa propriedade. Compreendo a necessidade de mão de obra. Contudo, tratá-la com familiaridade excessiva pode gerar interpretações indevidas. A sociedade observa e julga. Como amiga da falecida Laura, sinto-me no dever de alertá-lo. Preserve vossa reputação e a memória de vossa esposa. Atenciosamente, baronesa Eulália. Amarrotei a carta, joguei no lixo e senti a raiva subir, porque agora não era só Sebastião, era a sociedade inteira, gente que não sabia de nada, que não entendia nada, mas que julgava tudo. E o pior é que eles estavam usando Laura contra mim, como se defender Ana Clara fosse desrespeitar a memória de Laura. Mas Laura nunca viraria as costas para alguém em perigo. Ela ajudaria, sem pensar 2 vezes. E se eu não ajudasse, então eu é que estaria traindo a memória dela. O momento de quase desistência naquela noite não dormi. Fiquei andando pela casa, inquieto, pensando. Fui até o quarto de Laura de novo, sentei na cama dela, peguei o xale dela e falei em voz alta, como se ela estivesse ali. Laura, eu não sei o que fazer. Silêncio. Todo mundo está me julgando, dizendo que eu estou errado, que eu estou traindo você. Pausa. Mas eu não consigo deixar ela sozinha. Não consigo. Fechei os olhos. Será que
Será que eu estou confundindo as coisas? Será que eu estou usando ela para preencher o vazio que você deixou? Lágrimas desceram. Porque, se for isso, eu vou parar. Eu juro. Eu vou devolver ela para o Sebastião e vou voltar a viver sozinho, do jeito que você me deixou. Fiquei ali, no escuro, esperando uma resposta que não ia vir, até que ouvi passos, leves, hesitantes. Olhei para a porta. Ana Clara estava parada ali, de camisola, cabelos soltos, olhos arregalados. Desculpa, eu ouvi vozes. Achei que... Ela parou. Viu que eu estava chorando, e o rosto dela mudou. Henrique, limpei o rosto. Rápido. Tá tudo bem. Volta pro quarto. Ela não voltou. Entrou, devagar. Parou perto de mim. Você estava falando com ela? Assenti. Ela se ajoelhou na minha frente. Olhou para mim, fundo. E o que você acha que ela diria? Fiquei calado. Ana Clara pegou minhas mãos. Apertou de leve. Henrique, eu não conheci sua esposa, mas pelo jardim que ela deixou, eu sei que ela era boa, que ela amava, que ela cuidava. Engoli seco. E uma mulher assim nunca ia querer que você vivesse preso. Nunca ia querer que você desistisse de ajudar alguém só porque tem medo do que vão falar. As palavras dela acertaram, porque ela tinha razão. Laura nunca ia querer isso. Mas e se eu estiver confundindo tudo? Perguntei baixo. E se eu estiver usando você para substituir ela? Ana Clara sorriu, triste. Não tá usando, porque eu não sou ela e nunca vou ser. Eu sei. Então para de ter medo. Olhei para ela e pela primeira vez vi Ana Clara, não como substituta, não como funcionária, não como mercadoria. Vi ela e algo dentro de mim quebrou. Obrigado, eu sussurrei. Ela assentiu, levantou, saiu e eu fiquei ali, sozinho de novo, mas menos perdido. Quer que eu continue com o capítulo 6? Continue e alongue o próximo, 15:45, capítulo 6. A tempestade que expõe. Tudo os dias que seguiram foram tensos, como quando o céu fica carregado antes da chuva. Pesado, escuro, promessa de temporal. Todo mundo sente. Ninguém fala, mas todo mundo sabe que algo vai estourar. Sebastião não voltou, mas a presença dele continuava ali, invisível, como sombra que gruda mesmo sem sol. A baronesa Eulália também ficou quieta, mas eu sabia que ela estava observando, esperando, juntando munição para usar contra mim na hora certa. E o advogado, o doutor Augusto, mandava cartas semanais, sempre com a mesma mensagem. Estou reunindo provas, mas leve tempo, e Sebastião está se movimentando também. Enquanto isso, a fazenda continuava. O gado pastava, os peões trabalhavam, a casa funcionava, e Ana Clara cuidava do jardim. Todos os dias, como se aquilo fosse a única coisa que fazia sentido no mundo, e talvez fosse. O diário escondido, o segredo de Laura vem à tona. Foi numa manhã de sábado que ela encontrou. Eu estava no curral quando ouvi Josefa gritar meu nome. Patrão, patrão, vem rápido! O tom de voz dela não era de perigo, era de espanto. Larguei tudo, corri. Quando cheguei no jardim, encontrei Ana Clara ajoelhada perto da fonte, suja de terra até os cotovelos, segurando algo nas mãos. Uma caixa de metal, enferrujada, pequena, com um fecho quebrado. Ela olhou para mim com os olhos arregalados. Eu estava cavando perto da fonte para plantar alecrim, e achei isso. Olhei para a caixa. Meu estômago apertou, porque eu reconheci aquela caixa. Era de Laura. Ajoelhei ao lado dela. Devagar, estendi a mão. Ana Clara me entregou, com cuidado, como quem entrega relíquia sagrada. Abri. Dentro havia um diário pequeno, com capa de couro gasto, sementes envoltas em papel fino, um medalhão de prata com um cacho de cabelo dentro, e uma carta, lacrada, endereçada a mim. Minha respiração travou. Henrique, Ana Clara sussurrou. Desculpa, eu não sabia. Não é culpa sua. Peguei a carta. As mãos tremiam. Ana Clara se levantou. Eu vou te deixar sozinho. Não. Ela parou, me olhou. Fica, eu disse. Por favor. Ela hesitou.
Depois assentiu e se sentou na beira da fonte, em silêncio, respeitosa. Respirei fundo e abri a carta. A letra era de Laura, trêmula, fraca, escrita nos últimos dias de vida dela. Meu amor, se você está lendo isso, então eu já parti. E você está sozinho. Sei que vai doer, sei que vai ser difícil, sei que você vai querer trancar tudo. O jardim, a casa, o coração e viver como fantasma. Mas eu te peço, Henrique, não faça isso. Viva, plante de novo, ame de novo, abra as portas de novo. Eu não quero ser a âncora que te prende no fundo do mar. Eu quero ser a lembrança que te ensina a nadar. O jardim vai morrer se você deixar, mas vai renascer se você permitir. E quando renascer, não vai ser traição. Vai ser continuidade, porque amar não acaba, só se transforma. Te amo. Sempre vou amar, mas te liberto. Viva, meu amor. Viva, Laura. A carta caiu das minhas mãos. Fechei os olhos, apertei forte e chorei. Chorei como não chorava desde o enterro. Chorei alto, sem vergonha, sem controle, porque Laura tinha me dado permissão. Permissão para viver, permissão para seguir, permissão para não me sentir culpado. E eu tinha desperdiçado 6 anos me punindo por algo que ela nunca me culpou. Senti uma mão no meu ombro. Ana Clara, ela não disse nada, apenas ficou ali, presença silenciosa, âncora no meio da tempestade. E aos poucos, eu me acalmei. Respirei fundo, limpei o rosto. Ela queria que eu continuasse. Eu disse a voz rouca. Ana Clara assentiu. E você vai? Olhei para ela. E pela primeira vez, eu soube a resposta. Vou. O diário de Laura. Passado que ilumina o presente. Mais tarde, quando voltei para casa, levei a caixa comigo. Sentei no escritório. Acendi a lamparina e abri o diário. As páginas eram amareladas, manchadas de tempo, mas a letra continuava firme, delicada. Comecei a ler. Havia anotações sobre plantas, receitas de chás, desenhos de folhas, mas também havia confissões. Hoje plantei rosa branca perto do portão. Henrique acha que é bobagem, mas eu sei que não é. Plantar é rezar com as mãos. Estou com medo. O médico disse que talvez eu nunca consiga ter filhos. E se Henrique me deixar? E se ele achar que falhei? Henrique me abraçou hoje e disse que não importa, que ele me ama do jeito que sou. Chorei no ombro dele. Chorei de alívio. Às vezes eu olho para ele e penso, esse homem é bom demais para mim. Mas então ele sorri e eu lembro que bondade reconhece bondade. Plantei jabuticabeira hoje. Vai demorar anos para dar fruto, mas tudo bem, porque plantar é sobre fé. Estou doente, sei que estou. Meu corpo está fraco, mas não vou falar para ele ainda. Não quero que ele se preocupe. Ele descobriu e está desesperado, mas eu estou em paz, porque vivi amada, e isso é mais do que muita gente consegue. Enterrei essa caixa perto da fonte, porque um dia alguém vai cavar, alguém vai plantar de novo, e vai encontrar, e vai entender que a vida continua. Fechei o diário e entendi. Laura não enterrou aquela caixa para mim. Ela enterrou para quem viesse depois, para quem cuidasse do jardim, para Ana Clara. A revelação. Ana Clara leu o diário. No dia seguinte, chamei Ana Clara no escritório. Ela entrou hesitante, limpando as mãos no avental com o rosto ainda sujo de terra. O senhor me chamou? Senta. Ela sentou, tensa. Coloquei o diário na mesa entre nós. Eu li e acho que você também devia ler. Ela arregalou os olhos. Mas é dela, é pessoal. Eu sei, mas acho que ela queria que você lesse. Por quê? Porque ela sabia que um dia alguém ia voltar a plantar. E ela deixou isso para essa pessoa. Ana Clara ficou calada, olhando para o diário como se fosse bomba. Eu não sei se... Lê, eu insisti. Por favor. Ela hesitou. Depois pegou o diário, devagar. Abriu na primeira página e começou a ler. Eu fiquei ali, observando. Vi o rosto dela mudar conforme lia. Surpresa, emoção, identificação. E quando chegou na parte sobre a jabuticabeira, ela parou.
Olhou para mim. Ela plantou pensando no futuro. Plantou. Mesmo sabendo que não ia ver. Mesmo assim, Ana Clara fechou os olhos. Apertou o diário contra o peito. Ela parecia uma pessoa incrível. Era. Silêncio. Então Ana Clara perguntou baixinho: Você ainda ama ela? A pergunta me pegou de surpresa, mas respondi com honestidade: Sempre vou amar. Ela assentiu, triste. Entendo, mas... Respirei fundo. Amar ela não significa que eu não posso seguir em frente. Ana Clara levantou o rosto. Me olhou. Seguir? Como? Não respondi, porque eu mesmo não sabia ainda. Mas algo estava mudando, e nós dois sentíamos. A tempestade literal, o momento que força a verdade. 2 dias depois, a tempestade chegou, de verdade. Começou de manhã, céu escuro, vento forte, ar pesado. Os peões correram para prender o gado, fechar porteiras, cobrir mantimentos. Eu ajudei, gritando ordens, organizando, e então o temporal estourou. Chuva forte, raios, trovões que sacudiam o chão. Corri para casa, encharcado, lamaçado. Entrei pela cozinha. Matilde já estava acendendo velas. Patrão, vai ser longa essa, melhor trancar tudo, assenti. Cadê a Ana Clara? Matilde franziu a testa. No jardim. Meu sangue gelou. No jardim? Ela disse que ia cobrir as mudas antes da chuva e... Não esperei ela terminar. Corri. Atravessei a casa. Abri o portão do jardim e a vi. Ana Clara estava no meio do jardim, encharcada, tentando cobrir as plantas com lonas, lutando contra o vento que arrancava tudo. Ana Clara, ela virou, me viu. Eu preciso proteger as mudas. Esquece as mudas. Sai daí. Não! Um raio caiu perto. Iluminou tudo. O estrondo veio junto. Ela gritou, cambaleou, corri. Segurei ela antes que caísse. Tá louca? Eu não posso deixar tudo morrer de novo. Ela estava chorando, misturado com chuva, tremendo. Segurei o rosto dela, firme. Ana Clara, não vale a pena. Vale, vale sim. Por quê? Porque é tudo que eu tenho. A frase me atingiu como raio. Então, entendi. O jardim não era só jardim para ela. Era identidade, era propósito. Era prova de que ela ainda valia alguma coisa. Puxei ela para perto, abracei forte. Você tem mais do que isso. Eu gritei no ouvido dela. Você tem... Parei. Porque a frase que eu ia dizer era perigosa. Mas ela perguntou. Eu tenho o quê? Olhei nos olhos dela, encharcados, assustados, vulneráveis. E falei, você tem a mim. Silêncio. Só a chuva, o vento, os trovões. Mas entre nós, silêncio. Ela me olhou, olhos arregalados. Henrique, puxei ela para dentro de casa. Antes que eu dissesse algo mais. Antes que eu atravessasse a linha que ainda não sabia se devia atravessar. O depois da tempestade. Confessar ou recuar. A tempestade durou a noite toda. Trovões, raios, chuva que batia nas janelas como tambor. Ana Clara ficou na cozinha, sentada perto do fogão, enrolada numa manta, tremendo, não de frio, de susto. Eu fiquei ali também, do outro lado da mesa, em silêncio. Matilde havia subido. Josefa também, éramos só nós dois, e o peso do que eu tinha dito. Você tem a mim. Finalmente Ana Clara quebrou o silêncio. Você falou sério, lá fora? Fiquei calado. Henrique, eu... não sei. Ela baixou os olhos. Entendo. Ana Clara. Não. Tá tudo bem. Eu entendo. Ela se levantou. Foi o calor do momento. Não foi. Ela parou. Virou. Me olhou. Levantei também. Caminhei até ela. Parei a poucos passos. Não foi calor do momento. Eu repeti. Foi verdade. Ela ficou sem ar. Mas, Laura me disse para seguir em frente. E eu tô tentando. E eu sou... o quê? A substituta? Não? Então o quê? Respirei fundo. Você é... você. Lágrimas desceram no rosto dela. Henrique, eu não posso ser a razão de você trair a memória dela. Você não é. Como você sabe? Porque... Parei. Procurei as palavras certas. Porque Laura me ensinou a amar.
E você tá me ensinando a viver de novo. Silêncio. Ana Clara cobriu o rosto com as mãos, chorou, e eu abracei ela, devagar, com cuidado, e dessa vez ela não resistiu, apenas se entregou, e nós ficamos ali, no meio da cozinha, enquanto a tempestade rugia lá fora, abraçados, sem promessas, sem certezas, mas juntos. Quer que eu continue com o capítulo 7, continue e alongue o próximo 15 para 58, capítulo 7. Quando a sociedade decide atacar o amanhecer depois da tempestade, foi diferente. O céu lavado, o ar fresco, o cheiro de terra molhada grudado em tudo. Saí cedo para o terreiro, botas afundando na lama, água escorrendo dos telhados em bicas grossas. O mundo inteiro parecia ter sido esfregado com força, limpo, mas machucado. Os peões já estavam levantando, verificando estragos, árvores caídas, cerca arrebentada, parte do telhado do paiol arrancada pelo vento, nada que não pudesse ser consertado. Mas quando cheguei no jardim, travei. O portão estava aberto, batendo com o vento, a corrente no chão. Entrei correndo e vi destruição. As lonas que Ana Clara tinha tentado prender estavam rasgadas, espalhadas pelo chão como pele morta. Mudas arrancadas, terra revirada. A fonte, que ela tinha limpado com tanto cuidado, estava cheia de galhos, folhas, lama. E no centro, a jabuticabeira torta, um dos galhos principais quebrado, pendurado, quase arrancado. Meu peito apertou, porque aquela árvore era o coração do jardim. Era o que Laura tinha plantado, era o que Ana Clara tinha salvado. E agora estava quase morta de novo. Ouvi passos atrás de mim, me virei. Ana Clara estava parada no portão, pálida, olhos arregalados, olhando para a destruição como quem olha para campo de guerra. Não, a voz dela saiu como sussurro quebrado. Não, não, não. Ela entrou cambaleando, caiu de joelhos perto da jabuticabeira. Tocou o galho quebrado com as mãos trêmulas. Eu tentei proteger. Eu tentei. Ana Clara, eu tentei. Ela gritou. E então desmoronou. Eu tentei tanto. Ajoelhei ao lado dela, segurei os ombros dela. Não é culpa sua. Eu devia ter feito mais. Eu devia... Ana Clara, escuta. Virei o rosto dela para mim, firme. A árvore ainda está viva. Ela piscou, confusa. O quê? Apontei para o tronco, para os galhos que ainda estavam firmes. Olha, a raiz está inteira, o tronco está inteiro, só um galho quebrou. E galho a gente corta, a gente trata, e ele brota de novo. Ela olhou, depois me olhou. Tem certeza? Tenho. Como você sabe? Porque Laura me ensinou. Ana Clara respirou fundo, limpou o rosto. Então, a gente pode salvar? A gente pode. Ela assentiu. Devagar. E então, sorriu. Pequeno, trêmulo, mas real. Então vamos. E nós ficamos ali, no meio do jardim destruído, planejando como reconstruir, como sempre. A notícia que se espalha, fofoca, vira arma. Enquanto isso, a tempestade tinha causado outro tipo de destruição. A notícia do abraço. Porque alguém tinha visto, não sei quem, talvez um peão que passou pela janela, talvez alguém que acordou com o barulho, talvez o vento tenha carregado a verdade junto com a chuva. Mas 3 dias depois, todo mundo sabia. O fazendeiro viúvo e a moça vendida, abraçados na cozinha, no meio da noite. A fofoca se espalhou como fogo, na feira, na igreja, nas casas, nas vendas e, claro, chegou nos ouvidos da baronesa Eulália. Ela não perdeu tempo. Mandou outra carta, mas dessa vez não era educada. Era ameaça pura. Senhor Távora, a imoralidade tem limite e o senhor ultrapassou. Toda a região está comentando sobre vossa conduta imprópria com a criada. Uma moça de passado duvidoso, vendida como mercadoria, e que agora circula por vossa casa como se fosse dama. Isso não é apenas indecoroso, é insulto à memória de vossa falecida esposa. Como líder desta comunidade, vejo-me obrigada a agir. Convocarei reunião pública para discutir o caso.
E recomendo, Sr. Távora, que o senhor compareça e esclareça suas intenções, ou sofra as consequências sociais. A sociedade julga e condena. Baronesa Eulália Sampaio de Andrade. Amarrotei a carta. Joguei na lareira. Observei queimar e senti a raiva ferver. Porque agora não era só sobre mim, era sobre Ana Clara também. Eles estavam usando ela, sua origem, sua dor, sua vulnerabilidade, como arma contra nós dois. E isso não ia ficar assim. A conversa difícil. Talvez seja melhor eu ir embora. Naquela noite, Ana Clara me procurou no escritório. Bateu na porta, hesitante. Posso entrar? Pode. Ela entrou. Fechou a porta atrás de si. Ficou parada ali, nervosa, torcendo as mãos. Eu ouvi o que estão falando. Meu estômago apertou. O que exatamente? Que eu sou inconveniente, que eu tô manchando sua reputação, que eu... Ela engoliu seco. Que eu sou mercadoria que deveria ter ficado no lugar dela. A frase caiu como tapa. Quem disse isso? Não importa. Importa. Ela recuou, assustada com o tom da minha voz. Respirei fundo. Me controlei. Desculpa. Não devia ter gritado. Ela assentiu, mas continuou tensa. Henrique, eu acho que é melhor eu ir embora. Levantei da cadeira. Rápido. Não! Henrique, não! Repeti firme. Você não vai a lugar nenhum. Mas eles vão te destruir, vão tirar tua reputação, vão usar isso contra você. Deixa eles tentarem. Henrique, você não está entendendo. Ela avançou desesperada. Eu não tenho nada, nenhum nome, nenhuma família, nenhum dinheiro, mas você tem tudo isso. E se você perder por minha causa, então eu perco. Ela travou. O quê? Caminhei até ela. Segurei o rosto dela com as duas mãos. Ana Clara, escuta bem. Eu passei 6 anos morto, 6 anos vivendo como fantasma. E então você chegou e me fez lembrar que ainda dá para sentir. Os olhos dela encheram. Mas e se a sociedade não aceita isso? Então que se dane a sociedade. Ela balançou a cabeça. Você não pode falar assim. Você precisa deles. Não, eu preciso de você. Silêncio. Ela me olhou. Fundo. Por quê? Porque você me faz querer viver de novo. As lágrimas desceram. Henrique, eu não sei se posso ser isso para você. Eu não sei se sou forte o suficiente para carregar esse peso. Você não precisa carregar sozinha. Como não? Todo mundo vai nos julgar. Todo mundo vai apontar. Todo mundo vai dizer que você está traindo a memória dela. E eu não tô. Minha voz ecoou. Laura me deu permissão. Ela escreveu. Ela disse para eu seguir em frente, para eu viver. Ana Clara cobriu o rosto, soluçou. Mas e se? E se você um dia acordar e perceber que cometeu um erro? Que eu não valho tudo isso que você está arriscando? Puxei as mãos dela do rosto. Segurei firme. Isso não vai acontecer. Como você sabe? Porque... Respirei fundo. Porque eu tô me apaixonando por você. Silêncio absoluto. Ela ficou parada, olhos arregalados, boca entreaberta. O quê? Eu tô me apaixonando por você, Ana Clara. Ela balançou a cabeça. Não, você não pode. Por que não? Porque eu sou ninguém. A frase saiu como grito de dor, e então ela desabou, de verdade. Eu sou ninguém, Henrique. Eu fui vendida, eu fui jogada fora como lixo. Eu não tenho nome, não tenho família, não tenho nada. E você é fazendeiro, você tem história, você tem respeito, Eu sou um homem sozinho que encontrou alguém que faz a vida fazer sentido de novo. Ela parou, respirando rápido. Mas, Laura se foi, e eu vou amar ela para sempre. Mas ela me ensinou que amar não acaba, só muda de forma. Ana Clara fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu tenho medo. De quê? De te decepcionar, de não ser o que você precisa, de um dia você olhar para mim e se arrepender. Puxei ela para perto, abracei forte. Isso nunca vai acontecer. Ela se agarrou em mim, como quem se agarra em salvação, e ficamos ali, abraçados, no meio do escritório,
enquanto o mundo lá fora continuava julgando. Mas dentro daquele abraço, não importava. A reunião pública, o tribunal social. A baronesa Eulália cumpriu a ameaça. Convocou reunião pública no salão da igreja, domingo depois da missa. Quando cheguei, o salão estava lotado. Fazendeiros, comerciantes, senhoras da sociedade, todo mundo que era alguém na região, e todos me olhando, com julgamento, com curiosidade, com fofoca mal disfarçada. A baronesa estava sentada na frente, vestido preto, leque na mão, postura de juíza. Quando me viu, sorriu. Falso. Senhor Távora, que bom que compareceu. Não respondi. Apenas sentei. Ela bateu o leque na mesa, chamando atenção. Senhoras e senhores, convoquei esta reunião para tratar de assunto delicado que afeta a moral de nossa comunidade. Pausa dramática. O senhor Henrique de Albuquerque Távora, viúvo respeitado, tem mantido em sua propriedade uma moça de origem duvidosa e, segundo relatos, tem tratado essa moça com familiaridade imprópria. Murmúrios, olhares. A baronesa continuou. Essa moça foi vendida como mercadoria e agora circula livremente pela fazenda, sem supervisão adequada, manchando a memória da falecida baronesa Laura. Cerrei os dentes. E por isso, a baronesa concluiu, exigimos explicações. O senhor Távora tem intenções honradas ou está apenas se aproveitando? Silêncio pesado, todos esperando minha resposta. Levantei, devagar, olhei para a baronesa, depois para a multidão, e falei, voz firme, clara. Vocês querem saber minhas intenções? Vou dizer. Pausa. Ana Clara Monteiro da Silva não é mercadoria, é uma mulher que foi vendida, humilhada, tratada como lixo, por gente como vocês. Murmúrios revoltados. E sim, eu a acolhi. Sim, eu a tratei com respeito. E sim, eu me apaixonei por ela. Gasps. A baronesa ficou branca. Senhor Távora, e antes que vocês digam que isso é insulto a Laura, leiam isso. Tirei do bolso a carta de Laura. A que ela deixou na caixa. Passei para a baronesa. Lê em voz alta. Ela hesitou. Lê! Ela abriu a carta, tremendo, e leu cada palavra. Sobre viver, sobre seguir em frente, sobre não ser âncora. Quando terminou, o salão estava em silêncio. A baronesa me olhou, pálida. Isso não muda o fato de que a moça é... É o quê? Eu cortei. Pobre, vendida, sem nome. Sim. Então que tipo de sociedade somos, se julgamos pessoas pelo que elas sofreram? Silêncio. Olhei para todos. Vocês querem me condenar? Condenem. Querem me tirar o respeito? Tirem. Mas eu não vou abandonar ela. E saí. Deixei todos ali, boquiabertos. E quando saí da igreja, vi Ana Clara, parada do outro lado da rua, escondida atrás de uma árvore. Tinha ouvido tudo e estava chorando. Caminhei até ela. Segurei as mãos dela. Vamos para casa. Ela assentiu. E voltamos, juntos, enquanto a cidade inteira observava. Quer que eu continue com o capítulo 8, final? Continue e alongue o próximo 15/50, capítulo 8. Raízes que não se arrancam. A semana que seguiu foi a mais difícil. Não por causa da tempestade, nem por causa dos estragos na fazenda, mas por causa do silêncio, o silêncio pesado de quem foi julgado e condenado sem direito à defesa real. Os fornecedores começaram a atrasar entregas, comerciantes cobravam mais caro. Na missa de domingo, os bancos ao meu redor ficaram vazios, como se eu carregasse peste. A baronesa Eulália havia cumprido a ameaça, isolamento social, e funcionou. Funcionou porque naquela sociedade pequena, fechada, o que a elite decidia virava lei invisível. Mas eu não recuei, porque toda vez que pensava em desistir, eu olhava para Ana Clara e via ela de pé, trabalhando no jardim, mesmo sabendo que a cidade inteira a odiava. Via ela cuidando das plantas com a mesma dedicação, mesmo quando tudo parecia perdido. Via ela resistindo, e se ela conseguia resistir depois de tudo que tinha passado, então
Eu também podia. A carta do advogado. Vitória jurídica, mas a que custo? 10 dias depois da reunião na igreja, chegou a carta que eu esperava, do doutor Augusto Mendes. Abri com as mãos tremendo e li. Prezado Henrique, tenho boas notícias. Após investigação minuciosa, consegui reunir provas suficientes para anular o contrato fraudulento de dívida entre Sebastião Teixeira e Ana Clara Monteiro da Silva. As testemunhas que assinaram o documento foram localizadas e, sob pressão legal, confessaram que foram coagidas e pagas para validar uma dívida inexistente. Os valores apresentados no contrato são absurdos e não condizem com qualquer transação legítima. Apresentei o caso ao juiz da comarca. Ele analisou as evidências e decidiu a nosso favor. O contrato foi anulado. Ana Clara Monteiro da Silva está legalmente livre. Sebastião Teixeira não tem mais nenhum direito sobre ela. Qualquer tentativa de cobrança, ameaça ou aproximação será considerada crime de coação e extorsão. Contudo, devo alertá-lo. Sebastião não aceitará isso de bom grado. Homens como ele não costumam perder sem revidar. Recomendo cautela. Mas, juridicamente, a batalha foi vencida. Parabéns, meu amigo. Atenciosamente, Dr. Augusto Mendes. Fechei a carta. Respirei fundo. E pela primeira vez em semanas, sorri. Ela estava livre. Finalmente, livre. Levantei. Saí correndo do escritório. Desci as escadas. Atravessei a casa. E fui direto para o jardim. Ana Clara estava lá, ajoelhada perto da jabuticabeira, amarrando o galho quebrado com tiras de pano, tentando salvá-lo. Ana Clara! Ela virou, assustada com o tom da minha voz. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Parei na frente dela, ofegante, sorrindo. Você tá livre, ela piscou, confusa. O quê? O contrato foi anulado. Sebastião não tem mais poder sobre você. Você tá livre. Silêncio. Ela me olhou, como se não acreditasse. Livre? Livre? A carta caiu das mãos dela. As pernas vacilaram, segurei ela antes que caísse, e então ela chorou. Chorou como não tinha chorado desde que chegara. Chorou alto, sem vergonha, sem controle. Chorou de alívio, de libertação, de incredulidade. E eu segurei ela forte, deixando ela desabar, porque às vezes a liberdade dói tanto quanto a prisão, porque significa que agora ela tinha escolha, e escolha assusta. A decisão que ela precisa tomar, ficar ou partir. Mais tarde, quando ela se acalmou, ficamos sentados na beira da fonte. O sol estava descendo, alaranjado, suave. O jardim, mesmo machucado, respirava vida. Ana Clara olhava para as mãos, em silêncio, até que ela disse: Henrique, agora que eu tô livre, eu posso ir embora. Meu estômago gelou. Ir? Para onde? Não sei. Qualquer lugar. Recomeçar. Você quer ir embora? Ela ficou calada. Depois suspirou. Eu não sei. Virei o rosto dela para mim, devagar. Ana Clara, olha para mim. Ela olhou. Olhos castanhos, cansados, mas honestos. Você quer ir embora ou você acha que deveria ir embora? Ela travou. Qual a diferença? Toda. Silêncio. Então ela disse baixo: Eu tenho medo. De quê? De ficar e te prejudicar. De você acordar um dia e perceber que errou. Que eu não valho o que você perdeu por minha causa. Eu não perdi nada. Perdeu! Você perdeu o respeito da sociedade, perdeu amizades, perdeu... Eu não perdi. Eu escolhi. Ela me olhou, olhos enchendo de novo. Por quê? Por que você escolheu isso? Porque... Respirei fundo. Porque pela primeira vez em 6 anos, eu sinto que tô vivo. Ela balançou a cabeça. Henrique, eu não sou Laura. Eu sei. Então por quê? Porque eu não quero outra Laura. Segurei as mãos dela, firme. Eu quero você, Ana Clara, com suas falhas, com seus medos, com sua teimosia. Ela soluçou. Eu não sei se consigo ser o que você precisa. Você não precisa ser nada além de você mesma. E se não for suficiente, vai ser. Ela fechou os olhos, respirou fundo.
E então, perguntou a única coisa que importava. Você realmente me ama? Olhei para ela. Fundo, amo. Mesmo sabendo que eu não tenho nada para te oferecer, você tem tudo que eu preciso. O quê? Você. Silêncio. E então, ela disse, eu também te amo. A voz saiu baixa, trêmula, mas verdadeira. E meu coração explodiu. Puxei ela para perto, beijei a testa dela, as bochechas e, finalmente, os lábios, devagar, com cuidado, como quem toca algo precioso. E ela correspondeu, e naquele beijo, tudo fez sentido. A ameaça final. Sebastião não desiste, mas a paz durou pouco. 2 dias depois, Sebastião apareceu de novo, mas dessa vez não veio sozinho. Veio com 6 homens, armados, montados. Pararam na porteira da fazenda. Não desceram, apenas ficaram lá, parados, ameaçadores. Eu estava no curral quando avisaram. Patrão, tem problema? Larguei tudo. Peguei a espingarda. Fui até a porteira. Sebastião estava na frente, sorrindo, mas o sorriso era de cobra. Senhor Henrique, que surpresa! Sai da minha propriedade. Calma, calma. Eu só vim buscar o que é meu. Você não tem nada aqui. Tenho sim. A moça não é sua. E nunca foi. Sebastião deu risada. Baixa, perigosa. Ah, o senhor acha? Porque eu tenho um papel aqui. Papel inválido, anulado por juiz. O sorriso dele sumiu. Juiz pode anular papel, mas não pode anular dívida de sangue. Que dívida de sangue? A moça deve a vida ao pai dela. E o pai dela devia a mim, então ela é minha. Você está delirando. Sebastião deu um passo para frente. Perigoso. Senhor Henrique, eu tentei ser civilizado, mas o senhor me forçou. Então agora as coisas vão ser do meu jeito. Levantei a espingarda. Apontei para ele. Sai, agora! Os homens dele também levantaram as armas. Tensão, silêncio, apenas o vento e o ranger do couro das celas. Sebastião sorriu de novo. O senhor não vai atirar. Experimenta descobrir. Ficamos assim, parados, medindo, até que uma voz cortou o silêncio. Henrique! Me virei. Ana Clara estava saindo de casa, correndo. Não! Ana Clara, volta! Mas ela não voltou. Veio até a porteira. Parou ao meu lado. Olhou para Sebastião. Firme. Eu não sou sua. Sebastião riu. Ah, a mercadoria aprendeu a falar. Eu não sou mercadoria, sou pessoa. E eu escolho ficar aqui. Você não tem escolha. Tenho, ela gritou. E eu escolho ele. Sebastião ficou sério. Então vocês dois vão se arrepender. Virou o cavalo, os homens também. E antes de sair ele disse, isso não acabou. E foram embora. Fiquei parado ali, tremendo de raiva, segurando a espingarda. Ana Clara tocou meu braço. Henrique, ele vai voltar. Eu sei. Ah, e da próxima vez vai ser pior. Eu sei. Olhei para ela. Você tem certeza? Certeza que quer ficar? Ela segurou meu rosto com as 2 mãos. Absoluta. E me beijou. Ali, na frente de todo mundo, sem medo, sem vergonha. Como declaração de guerra, o casamento, a decisão final. Naquela noite, tomei a decisão. Chamei Ana Clara no escritório. Ela entrou, hesitante. Você me chamou? Senta. Ela sentou. Respirei fundo. Ana Clara, eu vou te fazer uma pergunta. E quero que você responda com honestidade total. Ela ficou tensa. Tá. Você se casaria comigo? Silêncio absoluto. Ela arregalou os olhos. O quê? Casa comigo. Henrique, você tá falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Ela levantou, nervosa. Henrique, você não pode. As pessoas vão. Eu não me importo com as pessoas. Mas, Ana Clara, levantei também, segurei as mãos dela. Se você casar comigo, Sebastião não vai poder te tocar. Porque você vai ser minha esposa, vai ter meu nome, minha proteção, minha família. Mas isso não é motivo para casar. Não é o único motivo. Então qual é? Porque eu te amo e quero passar o resto da vida contigo. Os olhos dela encheram. Henrique, eu não tenho nada para te dar. Você tem tudo. Mas casa comigo.
Ela cobriu o rosto, chorou e então assentiu. Sim. Puxei ela para perto, abracei forte. Sim, sim. E naquele momento eu soube. Soube que tinha tomado a decisão certa. O epílogo, 2 anos depois, 2 anos se passaram. O jardim estava vivo de novo, completamente. As roseiras floriam. A fonte jorrava água limpa. A jabuticabeira, que quase morrera, agora dava frutos. Pequenos, doces, perfeitos. Ana Clara estava lá, como sempre, ajoelhada na terra, plantando. Mas agora não estava sozinha. Ao lado dela, uma menina pequena, cabelos castanhos, olhos curiosos. Nossa filha, Laura. Sim, nós demos o nome de Laura. Porque não era substituição, era honra, era continuidade. E Ana Clara foi quem sugeriu. Ela merece ser lembrada. Ana Clara tinha dito. E essa menina vai crescer sabendo que pode amar muitas pessoas, de formas diferentes, e que isso não diminui nenhum amor. Eu tinha chorado e concordado. A sociedade nunca nos aceitou completamente. A baronesa Eulália morreu ainda nos odiando. Sebastião tentou nos atacar mais 2 vezes, mas a lei finalmente o alcançou. Acabou preso por extorsão. Matilde demorou, mas aos poucos aceitou. E hoje trata Ana Clara com o respeito que sempre mereceu. Josefa virou madrinha da nossa filha. E o doutor Augusto virou amigo, conselheiro, padrinho também. A fazenda prosperou, não por causa de dinheiro, mas porque tinha vida de novo, risadas, conversas, amor. Hoje, enquanto escrevo isso, olho pela janela e vejo Ana Clara ensinando nossa filha a plantar. Olha, meu amor, a gente faz um buraquinho, coloca a semente, cobre com terra e rega. E aí ela vive, mamãe. Aí ela cresce, se a gente cuidar. E se a gente não cuidar? Ana Clara sorriu. Aí ela morre, mas enquanto tiver raiz, sempre dá para tentar de novo. A menina assentiu, séria, e plantou. Olhei para tudo aquilo, e então olhei para o céu. Obrigado, Laura, eu sussurrei. Obrigado por me ensinar a amar e por me deixar amar de novo. O vento soprou, suave, e eu senti. Senti como se ela tivesse respondido. Viva, meu amor, viva! E eu vivi. Nós vivemos, porque no fim, a gente não foi comprada, a gente não foi vendida, a gente foi encontrada. Fim. Ela foi vendida como mera empregada, mas o fazendeiro solteiro a olhou como um tesouro. Uma história sobre luto, redenção, segundas chances e raízes que insistem em viver.